Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UERJ do ano de 2022, é a questão número 4. A questão diz assim: se toda estrela cadente barra cai para fazer sentido, as chamadas estrelas cadentes nada mais são que meteoros. Esses pedaços de rocha são atraídos pelo campo gravitacional da Terra e incandescem no atrito com a atmosfera. Admita que um meteoro, ao penetrar na atmosfera terrestre, tenha em determinado instante massa de 10 kg e velocidade de 252 mil km por hora. Nessas condições, a quantidade de movimento do meteoro em quilograma vezes metros por segundo é igual a... Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos massa de 10 quilos. Nós temos a velocidade em quilômetros por hora. Bom, pessoal, o que acontece? Ele quer a quantidade de movimento na unidade quilogramas vezes metros por segundo. Se você não lembrasse da fórmula, por ele te dar a unidade, é possível você determinar a equação da quantidade de movimento. A gente vai chamar a quantidade de movimento de Qzão igual. Ele quer que ela saia em quilograma vezes metros por segundo. Quilograma é medida de quê, pessoal? É medida de massa. Velocidade é medida de quê? Metros por segundo ou quilômetros por hora. Então, quantidade de movimento é dada por massa vezes, aqui o pontinho, vezes a velocidade, porque metros por segundo é uma grandeza de velocidade e quilograma é uma unidade de massa, tá bom? Então, essa aqui é a equação da quantidade de movimento. Infelizmente, alguns alunos esquecem das equações e acabam não resolvendo o problema, mas pela unidade a gente consegue determinar facilmente. Mas o que acontece, pessoal? Quilograma, beleza, a massa está em quilograma. Mas aqui a velocidade está em quilômetros por hora e ele quer em metros por segundo. Então, o que eu tenho que fazer para converter? Eu tenho que dividir o valor por 3,6. 252 mil dividido por 3,6 vai dar 70 mil metros por segundo. Tá bom? Agora sim, eu estou na unidade que ele pede, quilograma e metros por segundo. Agora, para encontrar a quantidade de movimento, é só multiplicar. Quantidade de movimento vai ser a massa 10 vezes a velocidade. Em metros por segundo, 70 mil. Então, a quantidade de movimento vai ser de 700 mil quilogramas vezes metros por segundo. Resposta, letra C. Vou marcar aqui para vocês poderem tirar o print. Bem simples, né, pessoal? Essa questão ela estava lá no início do caderno de questões, tá bom? É a questão número 33. A questão diz assim: ao mergulhar no mar, um banhista sente-se mal e necessita ser socorrido. Observe-se na imagem 4 trajetórias possíveis, a 1, 2, 3 e 4, que o salva-vidas localizado no ponto A pode fazer para alcançar o banhista que encontra-se no ponto B. Desprezando a força da correnteza, a fim de que o socorro seja feito o mais rapidamente possível, o salva-vidas deve optar pela seguinte trajetória. Bom, pessoal, essa questão é uma questão mais de análise, né? Bom, vamos ver aqui a trajetória 1. Primeira coisa que a gente tem que ver, pessoal, aqui está o salva-vidas. Ele está na terra, né? E o banhista está aqui se afogando no ponto B. Aqui o banhista. Ele quer saber qual trajetória dessas vai ser a mais rápida para que ele chegue até o ponto B. O que acontece, pessoal? O pessoal vai muito no instinto, né? Vamos logo na reta que ele vai chegar mais rápido. Só que a questão é que aqui tem areia e aqui tem água. A água é mais densa que o ar, né? Então, o salva-vidas ele tem que fazer uma trajetória maior na areia, né? Porque na água, a água é mais difícil, né? Para ele poder chegar, ele vai ter mais resistência, né? Então, ele vai ser menos rápido na água do que no ar. Então, o que acontece? As trajetórias que têm
água com, por exemplo, maior a trajetória. Aqui, por exemplo, A1, olha só a trajetória na água, então não dá. Mas qual que a gente vê aqui que está bem discrepante na água? 2. A 2 aqui também, ó, é maior do que a 3 e a 4 na água. Então, ó, a gente já pode descartar a 1 e a 2, né? Porque na água ele faria uma trajetória maior, ou seja, ele demoraria mais para chegar até o banhista. Então, ele tem que ter maior trajetória na areia, né? Onde o ar, né, vai ter menos, ele vai precisar fazer menos força, vai ter menos resistência para ele poder alcançar o banhista. Então, qual das duas trajetórias é menor na areia, né? Porque aqui a 3 e a 4 na água é praticamente a mesma coisa, mas na areia a gente tem uma discrepância. A 4 na areia é muito maior do que a 3, né? Ela vai até esse ponto e a 3 até esse ponto. Então, a trajetória que ele vai ser mais rápido vai ser na opção número 3, na opção da trajetória 3. Por quê? Porque na 3 ele vai correr mais na areia, né? Mas comparado com as outras menos, e vai ter pouca resistência na água aqui comparado com a 4. Tá bom, pessoal? Era só mesmo fazer essa análise. É a questão número 34. A questão diz assim: após o processo de usinagem, uma peça de alumínio com massa de 500 gramas atinge a temperatura de 80 graus Celsius. Para ser manuseada, essa peça é imediatamente imersa em um recipiente que contém 1000 gramas de água a 22,2 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e do alumínio 0,22 caloria por grama grau Celsius. Admita que só ocorra a troca de calor entre a peça e a água, né? Nessas condições, a temperatura de equilíbrio em graus Celsius é aproximadamente igual a... Bom, pessoal, um problema clássico de calorimetria que cai muito na UERJ, né? Então, a gente quer aqui encontrar a temperatura de equilíbrio térmico. Então, a gente sabe que o somatório da quantidade de calor do sistema vai ter que ser igual a zero. Essa troca de calor que vai ocorrer aqui, vou desenhar aqui mais ou menos, a gente tem uma vasilha com água. Aí tem a massa de água de 1000 gramas, a massa de água de 1000 gramas, e ela estava inicialmente a uma temperatura de 22,2 graus Celsius. Só que essa peça de alumínio, ela tem uma massa, eu vou desenhar ela redonda, tá? Tanto faz. Ela tem uma massa de 500 gramas e ele está a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? O alumínio está a uma temperatura maior que a da água, então ele vai transferir essa temperatura para a água, eles vão trocar calor, né? Você pode fazer Q cedido mais Q recebido igual a zero. Eu faço somatório da quantidade de calor igual a zero, que eu acho mais fácil. Então, o que acontece? Vai ter uma troca de calor aqui do alumínio com a água e no final dessa troca, né, ambas vão ter a mesma temperatura final de equilíbrio. Então, após passar o tempo, elas vão atingir o equilíbrio térmico e ambas vão ter a mesma temperatura final de equilíbrio, tá bom? Então, eu tenho que o somatório da quantidade de calor envolvido no meu sistema é zero, tá bom? Então, vamos lá. Quais formas de calor eu tenho aqui no meu sistema? O alumínio não vai mudar de fase e nem a água vai mudar de fase, porque não tem temperatura suficiente aqui, né? Então, o seguinte... a gente vai ter aqui somente quantidade de calor sensível, que é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da água e do alumínio, né? E um vai trocar calor com o outro. Não vai ter mudança de fase, então a gente não vai ter calor latente. Então, qual vai ser o somatório da quantidade de calor? Quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio vai ter que ser igual a zero. Então, eu vou abrir M da água vezes o C da água vezes MC delta θ da água vai ser igual, mais massa do alumínio vezes C do alumínio mais variação de temperatura do alumínio, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, beleza, agora é só colocar os valores.
Quem é a massa da água? Massa da água, 1000 gramas. Quem é o C da água que ele me dá? 1. Qual é a variação de temperatura? Temperatura final eu quero descobrir menos a temperatura inicial da água, 22,2. Mais a massa do alumínio, 500, vezes o C do alumínio, 0,22, vezes a temperatura de final de equilíbrio, menos a temperatura inicial do alumínio. Tudo isso tem que ser igual a 0. Ok? Aqui agora, 1000 vezes 1, 1000. Aí agora eu vou fazer aqui, ó. Eu vou jogar para cá e vou jogar para cá, tá bom? Então, 1000 vezes θe, 1000 θe, menos 22,2 vezes 1000, menos 22.200. Mais 500 vezes 0,22 vai dar 110. Tá? Então, eu vou repetir essa parte aqui. 110 θe menos 80 igual a 0. Porque aí eu vou ter que fazer isso aqui, né? Vou continuar aqui, tá? Então, 1000 θe menos 22.200 mais 110 vezes θe, 110 θe. 110 vezes menos 80 vai dar menos 8.800. E isso aqui vai dar igual a 0. Bom, pessoal, θe com θe. 1000 θe mais 110 θe, 1110 θe, né? Menos 22.200 com menos 8.800 vai dar menos 31.000. Isso vai ter que ser igual a 0. Está diminuindo, vai lá para o outro lado, somando. Então, 1110 θe vai ser igual a 31.000. θe, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ser igual a 31.000 dividido por 1110 θe vai ser igual a 27,9 graus. Se a gente ver as opções aqui, θe, vamos aproximar para 28 graus Celsius, ok? Bom, pessoal, resposta letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Bom, pessoal, é isso. É a questão número 35. A questão diz assim: em um instituto de análises físicas, uma placa de determinado material passa por um teste que verifica o percentual de variação de sua área ao ser submetida a um aumento de temperatura. Antes do teste, a placa, que tem área igual a 3 vezes 10 ao cubo centímetros quadrados, encontra-se a 20 graus Celsius ao ser colocada no forno. Sua temperatura atinge 60 graus. Então, ela começa com uma temperatura de 20, né? Essa placa, ela é colocada no forno, onde a sua temperatura atinge 60 graus. Eu não vou marcar aqui porque está tampando. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do material que constitui essa placa é 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Nesse teste, o percentual de variação da área da placa foi de... Bom, pessoal, vamos lá. Vamos analisar a situação. Eu vou colocar uma placa aqui. E o que acontece, pessoal? Essa placa é submetida a uma chama, né? A uma variação de temperatura. Então, inicialmente, essa placa estava com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Aí, o que acontece? Ela foi colocada no forno, atingiu a temperatura final de 60 graus Celsius. Só que os materiais, tem materiais, né, que eles sofrem dilatação térmica. Então, ele vai aumentar as suas dimensões aqui e ele quer saber qual a porcentagem do aumento dessa dilatação. Então, aqui a gente tem comprimento, altura, comprimento e altura. Então, ela vai aumentar as suas dimensões proporcionalmente, tá? Desculpa aqui o desenho, após ser aquecida. E ele quer saber qual vai ser a porcentagem de aumento devido a essa dilatação. É isso aqui que ele quer saber.
É um problema de dilatação térmica dos corpos. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Essa placa tem uma área inicial de 3 vezes 10 ao cubo centímetros quadrados. E a gente vai ter que descobrir qual vai ser a minha variação de área, qual foi a minha área que aumentou. Então, eu tenho que a minha variação de área, ou seja, a minha dilatação, vai ser igual à área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Vocês teriam que lembrar, né, essa equaçãozinha aqui da dilatação superficial. A gente tem 3 tipos de dilatação, é importante que vocês assistam essas aulas, que é a linear, a superficial e a volumétrica. Nesse caso, a gente tem comprimento e tem altura. Então, a gente tem 2 dimensões, a gente vai ter aí uma dilatação superficial, né, aumentando 2 dimensões. Lembrando que o beta, a minha coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Então, porque ele me fala aqui o coeficiente de dilatação linear e não superficial, então tem que multiplicar por 2, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber qual foi a dilatação, qual foi a minha variação de área após aquecido, sendo que a minha área inicial, pessoal, se eu mantiver em centímetros quadrados, quer dizer que eu vou descobrir a minha variação de área em centímetros quadrados. Não precisa botar no sistema internacional, tá? Então, 3 vezes 10 ao cubo, centímetros quadrados, vou encontrar em centímetros quadrados, vezes beta. Beta é quem? 2 vezes alfa. Quem é alfa? Coeficiente de dilatação linear. O valor? 1,5 vezes 10 a menos 5. Então, tem que multiplicar por 2 por causa desse beta aqui, tá, pessoal? Cuidado que isso aí é minha pegadinha. E se fosse coeficiente de dilatação volumétrica, eu multiplicaria por 3. Vezes a variação de temperatura. Temperatura final, ou seja, quando ele foi aquecido, menos a temperatura inicial antes da placa ser aquecida, 60 menos 20. Então, a minha variação diária vai ser igual a 3 vezes 2, aqui 60 menos 20 vai dar 40, certo? Então, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 vezes 10 ao cubo, vezes 1,5 vezes 10 a menos 5, vezes 40, tá? 40 vezes 6 vai dar 240, vezes 10 ao cubo, vezes 1,5 vezes 10 a menos 5. Vou continuar aqui, tá, pessoal? 240 vezes 1,5 vai ser 360. Repito a base, 10, e somo os expoentes. 3 mais menos 5, menos 2. Eu puxo 2 casas, a minha variação diária vai ser igual a 3,6 centímetros quadrados. Então, pessoal, eu descobri o quanto dilatou, mas ele não quer saber o quanto dilatou. Ele quer esse valor em porcentagem. Ele quer o percentual da dilatação da placa. Então, o que eu tenho que fazer? Quem é 100%? 3 vezes 10 ao cubo, que é 100% da minha área inicial, né? Isso aqui equivale a 100%. Quanto que vai valer em porcentagem? 3,6 centímetros quadrados. Então, centímetro quadrado embaixo de centímetro quadrado, porcentagem embaixo de porcentagem. Multiplica cruzado. 3,6 vezes 100, 360. 3 vezes 10 ao cubo, x. Está multiplicando, passo para lá, dividindo. 360 dividido por 3 vezes 10 ao cubo. Então, 360 dividido para 3 vai dar 120. 10 ao cubo vai subir negativo, menos 3. Está embaixo, sobe negativo. Então, a minha porcentagem, 0,12%. Tá bom, pessoal? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Deixa aqui nos comentários. Resposta, letra B.
Essa vai ser a minha resposta, que 120 vezes 10 a menos 3, 0,12%. Tá bom, pessoal? É a questão número 36. A questão diz assim: em uma feira de ciências escolar, foi confeccionado um projetor com peças de baixo custo. Observe o esquema que ilustra a lente do projetor, aqui, e um anteparo sobre o qual é projetada a imagem de um objeto. Então, a gente tem a lente e tem um anteparo. Sabe-se que a distância P do objeto até a lente é de 11 centímetros e que a distância P' da imagem até a lente é de 66 dividido para 5 centímetros. Com base nas informações, a distância focal da lente em centímetros é igual a... Bom, pessoal, aqui a gente teria que lembrar, né, da equação de Gauss, que diz que 1 sobre a distância focal vai ser igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até o espelho ou a lente, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente ou o espelho. Então, essa equação aqui, pessoal, ela é muito importante na ótica, é muito importante que vocês revisem o conteúdo completo de ótica, tá? Espelhos e lentes, e relembrem a equação de Gauss, que cai com muita frequência nos vestibulares, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar os valores. Lembrando que F é a distância focal, que é o que eu quero descobrir. P é a distância do objeto à lente, que é 11 centímetros, ele já quer em centímetros, vamos manter tudo em centímetros. E P' é 66 sobre 5, vai ficar mais fácil a gente trabalhar com essa fração aqui. Vamos lá. 1 sobre a distância focal, que eu quero descobrir, vai ser igual a 1 dividido para P, que é 11, mais 1 dividido para P', que é 66 sobre 5. Aqui, pessoal, eu vou repetir a primeira fração, inverter o sinal e inverter a segunda, para poder facilitar. 1 sobre 11, mais, repito a primeira, que é 1, inverto o sinal e inverto a segunda, vai ficar 5 sobre 66, tá bom? Vou fazer aqui no cantinho para vocês. Repita a primeira, inverto o sinal e inverto a segunda. 5 vezes 1, 5, 5 sobre 66, tá bom? Por isso que aqui eu já coloquei aqui direto. Bom, então, pessoal, aqui eu vou tirar o MMC. Você vai falar assim, meu Deus, vou tirar o MMC disso? Pessoal, eu poderia fazer com 66F, mas eu vou fazer assim. 11 vezes 66 vezes F. Porque o mínimo múltiplo comum pode ser só a multiplicação de toda a base, tá? Independente do valor que tiver aqui embaixo. Então, 11 vezes 66 vezes F vai ser o meu mínimo. Então, 11 vezes 66 vezes F, se eu passar dividindo aqui para F, vai sobrar 11 vezes 66. 11 vezes 66. 11 vezes 66F dividido para 11 vai sobrar 66F. 11 66F dividido para 66 vai sobrar 11F. Então, 11 vezes 66 dá 726. 66F vezes 1, 66F. Mais 11F vezes 5, 55F. Já posso cortar o meu mínimo. 726 vai ser igual a 66F mais 55F, vai dar 121F. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 726 dividido para 121. Então, F vai ser igual a 6 centímetros. Resposta, letra A. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Pessoal, vocês podem refazer a parte matemática aqui do mínimo múltiplo comum como vocês acharem mais fácil, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer aqui do lado uma outra forma de fazer a matemática, tá? Mas depois eu vou tirar, para não ficar confuso para vocês. Vou fazer de outra forma o mínimo múltiplo comum aqui, tá? Vai ficar 1 sobre F, vou pegar já a partir daqui, tá? Igual, o mínimo entre 66 e 11 vai ser 66. 66 dividido para 11 vai dar 6. 6 vezes 1, 6.
66 dividido para 66 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Então, 6 mais 5 dá 11. 1 sobre F igual a 11 sobre 66. Multiplico o cruzado. 11F igual a 66. Quem está multiplicando passa para lá dividindo. F também vai dar 6. Tá bom, pessoal? Se vocês acharem mais fácil de fazer assim, fiquem à vontade, tá bom? Só queria deixar mais uma opção aí para vocês. Bom, é a questão número 37. A questão diz assim: o funcionário de um supermercado recolhe as mercadorias deixadas nos caixas e as coloca em carrinhos. Após certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam 4 carrinhos, 1, 2, 3, 4, interligados pelas correntes 1, 2 e 3, para facilitar a locomoção, como ilustra a imagem. Ao deslocar os carrinhos, o funcionário exerce uma força F de intensidade 8 newtons. Considerando que cada carrinho com os produtos dele contidos possuem 10 quilos, despreze os atritos, a tração na corrente 2 em newtons corresponde a... Bom, pessoal, primeira coisa, é um problema como se fosse um problema de blocos, né? Problema de dinâmica. Então, a gente tem que cada carrinho tem 40 quilos, tem 10 quilos de massa, né? Totalizando 40 quilos. Então, aqui eu tenho uma tração, certo? Na corrente 1. Se você ainda não assistiu às aulas, pessoal, de dinâmica, eu oriento que assistam, tá? Lá eu explico como desenhar as forças de tração. Lembrando que elas procuram o centro, né? Para poder romper. Então, aqui eu vou ter tração 1 e tração 1 com a mesma intensidade, já que é o mesmo fio. Tração 1 e tração 1. Aqui eu vou ter tração 2. Procurando o centro do fio, e tração 2, procurando o centro do fio, ambos saindo como se a gente fosse um bloquinho, tá? Só imaginar que cada carrinho é um bloquinho com uma corda. Lembrando a força de tração? Então, aqui vai ser tração 2 e tração 2. Eu vou escrever 2 comum, tá? Não vou escrever romano, não. Tração 2. E a 3, mesma coisa. Procurando o centro da corrente. Vou escrever aqui tração 3, tração 3. Em todos os carrinhos eu vou ter peso normal. Ele aqui não menciona força de atrito, né, atrapalhando o movimento. Então agora eu vou fazer, aqui é 1, tá? Agora eu vou fazer a força resultante para cada carrinho, tá bom? Então vamos lá, carrinho 1. Eu vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. Para o carrinho 1, quais forças estão agindo no carrinho 1? Somente a T1. Então, eu vou ter que, lembrando, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Eu vou aplicar essa equação para todos os carrinhos. Eu vou ter uma equação para cada carrinho. Então, eu tenho que força resultante igual a massa vezes a aceleração. A única força que está atuando no carrinho 1 é a tração 1, que é igual a massa do carrinho 1 vezes a aceleração do conjunto, tá? Aqui é massa do carrinho 1, força resultante do carrinho 1. Pronto, tenho a minha primeira equação. Agora, vamos fazer para o carrinho 2. Carrinho 2. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quantas forças estão agindo na 2? T2 e T1. Sendo que o sistema está acelerado da esquerda para a direita, certo? Esse movimento aqui que está sendo feito da esquerda para a direita. Então, T2 é positivo, porque está acompanhando o sentido da aceleração. T1 é contrário, é negativo. Massa 2 também é 10 vezes a aceleração do conjunto. Carrinho 3. Força resultante 3 igual a massa de 3 vezes a aceleração. Quais forças estão agindo no 3?
T3 e T2, sendo que T3 está acompanhando a aceleração e T2 está contra. Massa também é 10 vezes a aceleração. E o carrinho 4, para a gente finalizar, carrinho 4, força resultante 4 igual a massa 4 vezes a aceleração. Força F é F mesmo, ela está a favor da aceleração, T3 está contrário. Então, são essas duas forças que estão agindo no 4. Igual a massa de 4, que é 10 vezes a aceleração. Então, pessoal, eu descobri aqui 4 equações que eu posso trabalhar com elas, tá? Jogando uma dentro da outra, para poder encontrar o valor da aceleração e da tração 2. A força eu também tenho aqui, né, pessoal? É 8. Eu posso até melhorar aqui, ó. 8 menos T3 igual a 10A. Posso até melhorar aqui. Pronto, agora eu tenho as 4 equações aqui para a gente trabalhar uma com a outra. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, pessoal, posso jogar o valor de T1 aqui dentro. Então, vai ficar como? T2 menos T1 não é igual a 10A? É isso que diz aqui? Então, vai ficar T2 menos 10A, porque T1 vale 10A, igual a 10A. T2 vai ser igual a 20A. Então, eu vou poder guardar essa equação aqui, certo? Bom, mas o que eu posso fazer? Eu tenho aqui como isolar o meu T3, certo? Porque o meu T3, a gente vai guardando as equações, pessoal, até a hora de usar, tá bom? Eu vou isolar aqui 8 menos T3 igual a 10A. Menos T3 vai ser igual a 10A menos 8. 8 vai para lá diminuindo. Multiplico por menos 1. T3 vai ser igual a 10A mais 8. Menos 10A mais 8. Certo? O que a gente pode fazer aqui com esse T3? Posso colocar ele aqui dentro. Eu tenho T2, que é 20A, e tenho T3. Vou colocar todas dentro dessa daqui, ó. Então, vamos lá. Pessoal, quando tem vários blocos, é assim mesmo. A gente tem que jogar jogando uma equação dentro da outra, tá? Então, eu tenho que T3 menos T2 igual a 10A. T3 vai ser menos 10A mais 8. Menos 10A mais 8, menos... Quem é T2, que nós achamos aqui? 20A. Igual a 10A. Então, vamos lá. Menos 10A com menos 20A, menos 30A, mais 8 igual a 10A. Passo para lá somando, 8 vai ser igual a 40A. A vai ser igual, tá multiplicando, passa para lá dividindo. 8 sobre 40. A vai ser igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Encontrei o valor da minha aceleração. Bom, tendo o valor da aceleração, agora fica fácil para a gente finalizar o problema, né? Porque se T2 é igual a 20A, T2 é igual a 20A, que é aqui, ó. Ele quer saber a tração da corrente 2, né? Então, ele quer saber T2. T2 vai ser igual a 20 vezes 0,2. T2 vai ser igual a 4 newtons. Se ele quisesse saber T3, eu jogaria aqui. Se ele quisesse saber T1, eu jogaria aqui. Então, independente da corrente que ele pedisse, da tração que ele pedisse, eu descobriria só com o valor da aceleração. T1 seria 10 vezes 0,2. T3 seria menos 10 vezes 0,2 mais 8, e T2 vai ser 20 vezes 0,2, que é 4. Bom, pessoal, eu oriento que vocês, se ainda tem dúvida de dinâmica, né, assistam a aula completa lá, eu faço a resolução de vários exercícios de blocos, e aí você vai compreender melhor essa jogada de uma equação dentro da outra. É a questão número 38. A questão diz assim: o circuito abaixo representa uma instalação elétrica, sendo a corrente registrada no amperímetro igual a 100 mA.
a tensão elétrica em volts indicada no voltímetro é igual a... Bom, pessoal, vamos ver os dados primeiro, né, no nosso problema. Ele fala pra gente que a corrente elétrica que passa no perímetro é 100 miliamperes, ou seja, I igual a 100 miliamperes. A gente tem que abrir o prefixo, mili é 10 a menos 3, então é 100 vezes 10 a menos 3 amperes. Então a corrente sai aqui, ó, né? Vem, passa pelo amperímetro, desce pelas essas duas resistências, cada uma tem 60 ohms. A mesma corrente que passa aqui. Então essa ligação é uma ligação em série, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos resistores em série, nós temos o que nós chamamos de resistor equivalente. A gente vai transformar os dois em um único. Só que quando ele tem em série, a gente tem uma regrinha. Quando ele está em série, o resistor equivalente é o somatório dos dois resistores, ou seja, R1 mais R2. 60 mais 60, 120 ohms. Beleza, então a corrente vem, passa aqui e volta aqui, tá? Pessoal, lembrando que isso aqui é um voltímetro, um aparelho que está medindo a voltagem aqui, nessa região, tá? A corrente não vem para cá e faz esse contorno não, tá bom? Então, olha só um equipamento que está aqui para medir a voltagem, né? Então, ele quer saber qual é a voltagem desse voltímetro. Sendo que eu tenho o valor da corrente que passa pelas resistências, eu tenho o valor da minha resistência equivalente, que é 120 ohms. Quer dizer que eu transformei essas duas em uma única de 120 ohms. Tá? Esse é o meu resistor equivalente. E eu quero descobrir qual é a voltagem, né? Qual o valor do U da minha DDP aqui nesse ponto. Bom, pessoal, então vamos lá. Lembrando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Pessoal, essa equação cai com muita frequência nos vestibulares, principalmente da UERJ, tá? Então não deixem de revisar essa parte da eletrodinâmica que é muito importante, a primeira lei de Ohm. Então, U igual a RI, ou seja, a voltagem vai ser igual a resistência em ohms vezes a corrente elétrica em amperes. Então, vamos colocar os valores. U eu quero descobrir. Vou chamar de V, tá? R eu tenho, que é 120. Pessoal, essa resistência aqui, quando a gente está avaliando o circuito inteiro, é a resistência equivalente, tá bom? Se a gente avaliar, dá para avaliar também usando ela em cada resistor, mas nesse caso ele está querendo saber do circuito inteiro, tá bom? 120 vezes a corrente, 100 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar 120 eu posso escrever como 12 vezes 10. 100 eu posso escrever como 10 ao quadrado. 10 a menos 3. Então, repito o número, né? Repito a base e somo os expoentes. 1 mais 2, 3. 3 mais menos 3, 0. 10 elevado a 0, 1. Então, a minha voltagem vai ser 12 volts. Resposta, letra C. E aí, pessoal? Bem tranquila essa questão, né? Bom, é isso, pessoal. É a questão número 39. A questão diz assim: para uma apresentação artística, é utilizada uma estrutura mecânica formada por uma barra homogênea que pode girar em torno de um ponto fixo ao solo. Então, aqui está fixo e essa barra pode girar. E um movimento similar ao de uma gangorra. Na barra estão fixadas duas plataformas de massas desprezíveis. Sobre a da esquerda, há um artista que aplica uma força de 600 newtons. A da esquerda, sobre a barra. E sobre a direita, há 3 artistas aqui. E cada um deles aplica uma força de 800 newtons sobre a barra. Observe abaixo a representação desse sistema. Admita que os pontos numerados na barra são igualmente espaçados e que o sistema se encontra em equilíbrio na horizontal. Excelente, né? Então, a gente vai analisar aí a questão do momento força, está em equilíbrio, o somatório do momento força vai ser nulo. Com base nessas informações, o peso da barra
força em newtons é igual a... Bom, pessoal, primeira coisa, vamos analisar as forças que estão agindo aqui nessa barra, certo? A gente tem aqui essa força da moça da esquerda, que é a força peso dela, né? Tá agindo para baixo. A gente tem também aqui a força das 3 pessoas. Eu vou tirar, só vou botar um pouquinho para o lado aqui para não tampar o 8. A força das 3 pessoas aqui agindo para baixo também, a força peso. A gente tem também o peso da barra, que sempre age no centro de gravidade da barra, né? Peso, aqui no centro. Peso da própria barra, tá, pessoal? Aqui é o peso da barra, o peso da artista. Eu vou multiplicar aqui para achar o peso total aqui. Essas são as forças que estão agindo. Então, eu vou analisar aqui agora com valores. Então, eu tenho 600 newtons aqui. Eu tenho o peso que eu não sei qual é aqui. Eu tenho aqui, cada um dos artistas aplica uma força de 800. Então, aqui a força vai ser 800 vezes 3. Então, vai dar quanto? 800 vezes 3, 16, 24, 2.400. Isso aí, newtons. Ok? Então, prontinho. Eu sei a força que está agindo aqui. Bom, pessoal, agora eu tenho que encontrar um sentido de rotação, certo? Vamos considerar que esse sistema esteja no sentido anti-horário, ou seja, esse daqui vai descer e, consequentemente, esse lado aqui vai subir, tá? Até a gente encontrar a posição de equilíbrio. A gente faz uma suposição do movimento para poder encontrar os sinais, quem está positivo e quem está negativo, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa importante, a gente descobrir as distâncias. Então, a distância da mulher até o ponto fixo vai ser 1 espaçamento, 2, 3, 4 espaçamentos. Ele fala que tem uma unidade fixa, né? 4 espaçamentos. A gente tem também dos 3 rapazes até o ponto fixo, daqui até aqui. Então, eu tenho 1 espaçamento, 2 espaçamentos. E eu também tenho do peso até o ponto fixo 1 espaçamento. Então, eu vou colocar como referência o meu ponto fixo, tá bom? Para poder facilitar aqui o meu problema. Então, pessoal, quando eu tenho uma situação de alavancas, de barras, de gangorras, a gente tem que lembrar do conceito de momento-força. A gente tem um ponto fixo, um ponto de rotação, tá? Então, o momento-força. Então, a gente sabe que o momento-força é definido por força vezes a distância. E que, na situação de equilíbrio, o somatório do momento-força vai ter que ser igual a 0. A gente vai determinar uma referência e vai ter que fazer que o somatório do momento-força seja igual a 0. Então, vamos lá. A minha referência aqui de distância vai ser o meu suporte fixo, tá? Então, momento-força é força vezes distância. Então, eu vou ter o momento-força das 3 pessoas, eu vou ter o momento-força de uma pessoa e eu vou ter o momento-força do peso, tá? A gente ainda não determinou os sinais, tá? Porque como esse daqui eu coloquei como referência positivo, quando esse aqui estivesse subindo, eles vão ser negativos. Então, momento-força é força vezes distância. Então, força vezes a distância, 3, mais força vezes a distância da pessoa 1, mais força vezes a distância do peso. Lembrando que o referencial a gente colocou o ponto fixo. Então, força vezes distância, força dos 3 rapazinhos, 2.400. Distância dos 3 rapazinhos ao nosso referencial, que é o suporte fixo, 2. Lembrando que agora a gente está analisando o sentido contrário. Aqui estava descendo positivo, a gente vai colocar negativo. Menos força, 600 do 1, vezes a distância. Distância da mulher até o ponto fixo, 4. Menos força, peso, vezes a distância dele até o ponto fixo, 1 igual a 0. 2.400 vezes 2, 4.800.
6 vezes 4, 24, menos 2.400. Menos o peso vai ser igual a zero. 4.800 menos 2.400 vai dar 2.400 menos peso igual a zero. Se eu jogar o peso para lá, ele vai somando, mas eu vou botar assim organizadinho. Peso vai ser igual a 2.400 newtons. Resposta, letra B. E aí, pessoal, lembravam desse conceito de momento-força? Ele cai bastante nos vestibulares. Às vezes o pessoal esquece de revisar esse conceito, tá? Então dá uma olhadinha aí nos exercícios de gangorra, de ponto fixo, tá bom? Torque, não esqueça. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.